boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele Gil e está começando o programa Portal das Estrelas, quinzenal, diretamente do canal Crom TV Evolution. E o tema do nosso programa hoje é Raio Cósmico de Missão. Você sabe qual é o seu? Você sabe os atributos desse seu raio? Então hoje eu vou te ensinar tudinho, vou te ensinar a fazer os cálculos e eu vou falar para você sobre cada um dos raios de missão. Vamos lá? Então, para quem não me conhece, eu sou canalizadora, contatada dos seres da luz. Minha missão é despertar consciências que eu realizo através dos meus atendimentos, dos cursos. Tenho vários cursos aí de terapias multidimensionais. Eu formo terapeutas multidimensionais e vamos começar o nosso programa. Já curte, já dá aí o seu joinha e já compartilha, porque esse programa tem muito conteúdo para você aprender e para você saber um pouco mais sobre essa energia dos raios. Vamos lá? A grande fraternidade branca, essa questão dos raios cósmicos de missão, eles têm relação com a grande fraternidade branca, que está aí fortemente empenhada no processo de despertar da humanidade. Eles querem o quê? Orientar, redirecionar a espécie de todos os planetas, incluindo o nosso planeta, o planeta Terra. E é graças a esses esforços, né, que nós estamos tendo aí um grande êxito, um grande avanço nesse momento de transição planetária. E eu sou imensamente grata, né? E como eu tenho certeza, vocês também são. Toda a hierarquia ascensionada, né, os grandes mestres que estão aí na humanidade auxiliando, eles vêm se empenhando muito mais nesse último século para divulgar os conhecimentos sobre os raios e as infinitas possibilidades das utilizações desses raios. Por quê? Porque a humanidade chegou agora no momento de um quanto frequencial e consciencial mais expandido e com isso consegue compreender as energias e os atributos de todos os raios e de tudo isso que vem favorecer os avanços da humanidade. Então, assim, dessa forma, a gente consegue acessar esses atributos, acessar essas virtudes divinas de cada um desses raios, para que a humanidade desperte ainda mais, né? Para que a humanidade seja cada vez mais abençoada, mais regada, cultivada, por um novo rumo evolutivo, numa nova era de luz, uma era dourada. E os raios, gente, os raios, eles são energias sagradas, eles são verdadeiros condutores de potenciais energéticos e distribuidores de força. Quando a gente aprende sobre os raios, é uma verdadeira forma de autoconhecimento, é uma verdadeira forma de autocura e manifestação do ser divino que nós somos em nossa essência mais profunda. Então, quando a gente aprende sobre os raios, faz com que a gente possa usar todo esse potencial de alquimia, porque isso é um potencial alquímico, ou seja, de transformação, tanto da natureza, como do cosmos, como a gente também pode usar em benefício próprio, para o autoconhecimento e, consequentemente, para os avanços da humanidade. Os raios cósmicos, eles se manifestam no mundo das formas e também no mundo físico, no mundo terreno. São 7 raios principais vindos de uma única fonte de luz branca, cristalina, que é emanada pelo Criador primordial. Cada raio, né, corresponde a uma cor. E cada raio tem atributos, virtudes que a gente deve alcançar nessa experiência terrestre. Cada raio possui um dirigente e uma imensa hierarquia de anjos, mestres, mentores e uma infinidade de seres de luz, arcanjos, Elohim e muito mais trabalhando nessa energia. Todos nós estamos ligados a um raio cósmico que nos mostra desafios que devemos superar nessa vida e as virtudes que podem ser ainda potencializadas para que a gente siga rumo à nossa jornada de evolução. Cada raio cósmico é regido por um dirigente, um mestre ascensionado, um Shohan, que orienta na busca e consciência dos atributos que devem conquistar a nossa missão terrestre. Todos são parte de um projeto muitíssimo maior do que a gente possa até entender, tá?
E eles estão aí auxiliando a humanidade na jornada terrestre, na superação dessas energias de sofrimento, de pensamentos, de emoções desequilibradas, desestruturadas, que vão limitando a nossa capacidade de expandir cada vez mais amor. Eles são como amparadores, eles são como nossos instrutores, que nos orientam, transmitindo seus conhecimentos, para que a gente possa despertar a nossa consciência para um propósito que seja aí muito maior do que esse que a gente está nesse momento. E a grande fraternidade branca, ela se divide, como eu já disse, em 7 raios principais. Só que tem muitos outros raios, tá? A gente tem 7 raios principais. Desses 7 raios se derivam mais 5, que são os 5 sutis, totalizando os 12 raios. A gente tem os outros 12 raios, né, que vêm formar os 24 raios, que eles falam mais das nossas sombras. E por aí vai. Depois a gente tem os 49 e muitos outros raios. Mas para começar, a gente começa pelos 7 principais, que eles vêm falar mais diretamente da nossa missão. E aí eu vou abrir aqui um adendo, tá? Porque muitas pessoas aprendem os 7 raios principais e param nesses raios principais. Só que a humanidade, ela já está num momento que ela precisa avançar. Ela precisa começar a integrar os próximos 5 raios sutis e começar também a trabalhar com eles. Para quê? Para equilibrar as energias. Para equilibrar essas energias e realmente começar a avançar na jornada ainda mais. Quando a gente fica apenas nos 7 primeiros raios, a gente vai trabalhando um a um, e depois, muitas vezes, a gente volta para o primeiro, a gente fica trabalhando os 7 dias da semana, cada dia da semana um raio, depois a gente para e retorna. O correto seria a gente continuar nos raios, e por isso o estudo é tão necessário, o conhecimento realmente de toda a energia desses raios, para que a gente possa utilizar de uma maneira mais favorável, para que a gente possa evoluir e equilibrar as nossas energias. Mas vamos lá. E aí, porque se a gente fica preso, a gente vai repetindo aí muitos ciclos, e a gente precisa avançar, tá? Conhecer sobre os próximos raios e implementando eles na nossa vida. Mas vamos voltar aqui para o raio de missão. Cada raio corresponde a uma cor. Cada raio tem um mestre que é responsável por cada uma dessas cores, desses raios. E voltando aí para o raio de missão, então são 7 raios, 7 cores. Azul, amarelo, rosa, branco, verde, rubi e o violeta. Cada raio está associado a uma qualidade do eu superior, a um potencial divino que o ser humano deve alcançar dentro de si. E os raios, eles trazem uma qualidade, um potencial em cada cor representada. Na verdade, eles trazem muitos potenciais em cada cor representada. Mas vamos lá. O raio azul, que é o primeiro raio, ele está relacionado ao poder, está relacionado à força e à coragem. O segundo raio é o raio amarelo, e ele está ligado à sabedoria, à inteligência, à consciência. O terceiro raio é o raio rosa, e ele está ligado ao amor, à tolerância, à beleza, ao perdão. O quarto raio é o raio branco, e ele está ligado à pureza, à harmonia e à ascensão. O raio verde é o quinto raio, e ele vem falar de verdade, e ele vem falar da cura. O quinto raio é o rubi, que ele vem falar da nossa devoção, da nossa tolerância. E o sétimo raio é o raio violeta, que é o raio da transmutação, da purificação, e ele também é um acelerador de partículas subatômicas. Se você observar a sua vida, seus familiares e quem está à sua volta, você vai entender que existe sempre um padrão. Existe sempre uma situação, um acontecimento que se repete na sua vida. E isso quer mostrar o quê? Quer te mostrar um aprendizado que você precisa ter, algo que você precisa perceber, que você precisa trabalhar. Então, aquilo que você precisa aprender, aquilo que você precisa superar, é a sua missão na sua vida. Como exemplo, se você, por exemplo, se comporta de uma forma intolerante, o seu aprendizado é se tornar tolerante com os outros, com as situações das quais você não gosta. Nesse caso, o raio rosa seria a sua missão, porque a tolerância, o amor e a compreensão são qualidades desse raio. E você pode descobrir a sua missão através dos raios da fraternidade branca.
basta que você some a data do seu aniversário. Por exemplo, se você nasceu no dia 5/9 do ano de 2000, você vai somar todos esses algarismos um a um. No final, se você tiver 2 algarismos, você vai somar esses 2 algarismos e vai ter que reduzir a apenas um número. Então, vamos lá. Se você nasceu dia 5/9, 5 mais 9, você tem 14. 14 mais o ano 2000. Você tem o 2, 14, 15 e 16. Se você tem o número 16, você vai somar 1 com 7. Logo, o seu raio é o 7. A sua missão é do raio violeta, que é o 7º raio. Se o resultado for 1, por exemplo, com a sua data de nascimento, então você é do primeiro raio. Se o resultado for 2, você é do segundo raio e assim sucessivamente. Lembrando, somou 2 algarismos, precisa reduzir apenas um algarismo. Agora, tem um porém. Pode ser que a sua soma dê 8, quando você reduzir, pode ser que ela dê 8, pode ser que ela dê 9. E aí, o que você vai fazer? Por exemplo, se ela der 8, você vai reduzir de 7. Por exemplo, 8 menos 7. Logo, o seu raio é o primeiro. Se a sua soma der 9, reduzindo apenas o algarismo, ela der 9, você vai pegar o 9 e vai diminuir de 7. Logo, o seu raio vai ser o segundo raio, ok? Então, vamos lá. Faz o seu cálculo, já somou a sua data de nascimento, então vamos aos raios que eu vou falar um a um. A missão de acordo com os raios da Grande Fraternidade Branca. Ah, só um porém. Existe também uma outra soma que também faz parte da sua missão, que é o dia da semana que você nasceu. Por exemplo, se você nasceu numa segunda-feira, o seu raio é o segundo. Se você nasceu numa quinta-feira, o seu raio é o quinto. E daí por diante. Se você nasceu no domingo, o seu raio é o primeiro. Mas aqui a gente vai ver por esse cálculo, tá? E é claro que se você precisa fazer uma mesclagem de ambas as situações, porque os dois vão dizer muito sobre a energia que você traz para essa vida, tá? E existe uma outra forma também da gente fazer o cálculo de missão, que é através do mapa angelical de missão, que é uma ferramenta que eu canalizei através da energia de Metatron. Tem tudo a ver com os conhecimentos da árvore da vida. E a gente traz aí um estudo através dos anjos de Deus, tá? A gente tem uma equipe aí de 7 anjos que falam muito da nossa personalidade, da nossa missão, dos nossos talentos e das nossas virtudes. Ou seja, existem muitas formas de se calcular. Se você quiser aprender sobre o mapa de missão, me procura, que eu vou te falar mais sobre isso. Mas vamos voltar aqui para a Grande Fraternidade Branca e os raios. Você já somou as datas do seu aniversário? Dia, mês e ano? Reduziu algum algarismo? Qual o valor que ele deu? Se ele deu de 1 a 7, de 1 a 7 vai ser o seu raio. Se ele passou de 7, se ele deu 8, você vai tirar 8 menos 7, que vai dar 1. Se ele deu 9, você vai fazer 9 menos 7 e ele vai dar 2, ok? Então, vamos lá. Se o seu primeiro raio é o azul, seu dia da semana é o domingo, o mestre dirigente desse raio é o mestre El Moryakan. Se você tirar esse raio de missão, provavelmente você é uma pessoa com grande capacidade de liderança, com coragem para persistir diante de obstáculos, tem uma capacidade natural para inspirar outras pessoas e inspirar outras pessoas a agirem com muito mais ousadia e expressão. São pessoas que têm grande confiança no cumprimento da sua tarefa, sempre exigindo de si e se colocando nas situações de grandes desafios. Características positivas. Todo raio ele tem um lado luz e um lado sombra. Se você estiver vivenciando o lado sombra, você precisa mudar esse padrão. Existe o lado luz dentro de você. É só uma questão de paradigma, de perspectiva e de você inverter essa polaridade. Então, vamos lá. Características positivas desse raio. Coragem, diligência, rápido discernimento, capacidade de liderança, inspira outras pessoas, são pessoas aventureiras, não se desanimam por fracassos iniciais, elas persistem, são persistentes até que o objetivo seja alcançado. Características negativas do primeiro raio: ambição ilimitada, uso da vontade de maneira egoísta, manipulação dos outros pelo poder pessoal, ira fácil, intolerância, crítica, forte sentimento de orgulho pessoal, não tem paciência para os detalhes, porque está sempre muito ocupado com o resultado final e às vezes não respeita o ritmo mais lento das pessoas. E aí, como conselho,
As pessoas com essas características devem cultivar a compaixão, devem cultivar a humildade, a tolerância com o próximo, o interesse em partilhar os conhecimentos. Você precisa utilizar a sua capacidade de liderança para ajudar ao próximo, ao conhecimento do seu potencial. Os líderes devem ser pessoas sensatas, com grande amor para oferecerem o que tem de melhor, para que não se tornem tiranos, pessoas vazias. Não se deixe levar pelas inseguranças que muitas vezes nos trazem atitudes arrogantes. Você não é melhor e nem pior, apenas precisa seguir o seu aprendizado, a sua missão, assim como cada um tem o seu próprio caminho. Se o seu raio é o segundo raio, raio amarelo, seu dia da semana é segunda-feira, o mestre dirigente desse raio é o mestre Confúcio. As pessoas que têm esse raio de missão são pacificadoras. Elas têm o dom da intuição. São considerados mestres natos, tendo uma grande capacidade para ensinar e orientar outras pessoas. O forte magnetismo característico desse raio faz com que a pessoa se sinta às vezes sobrecarregada, devido à sua forte sensibilidade e necessidade dos outros, querendo sempre ajudar. Características positivas são naturalmente solidários, compassivos, desejosos de serem úteis, são generosos, filântropos, são calmos, fortes, pacientes no lidar com situações cotidianas da vida, são leais, são confiáveis, amantes da verdade e intuitivos por natureza. Características negativas desse raio: a pessoa pode ser muito fria, enfatizar exageradamente no aspecto da sabedoria, ter indiferença com outras pessoas, ter uma afeição mal dirigida, podem estar sempre se lamentando das coisas, terem uma perspectiva negativa da vida e estarem raramente satisfeitos com as realizações pessoais. A orientação é: cultive a intelectualidade, sabedoria voltada para o amor, sempre ajudando ao próximo a se descobrir e ajudando ao próximo a superar os desafios. Quando o conhecimento é desprovido de amor, ele não é expandido. Ficamos limitados àquilo que achamos que é melhor, envoltos a pensamentos aí de crítica. E aí, com isso, a gente não evolui aonde devemos evoluir. Sem o amor, a intelectualidade, ela se torna vazia, sem propósitos maiores. E devem cultivar esse amor por si mesmos, respeitando os seus limites para que não se sintam vítimas e invadidos pelos outros, o que pode levar ao isolamento no intuito de se defenderem do outro. Seu raio é o terceiro raio, o raio rosa. Seu dia da semana é terça-feira. O mestre dirigente desse raio é a mestra Rovena. As pessoas desse raio têm como característica de raio de missão uma enorme capacidade de criar ideias, de ter ideias. São inventores natos, são pensadores. São aquelas pessoas que estão sob influência do raio rosa. E, além disso, têm habilidades nos negócios, que, sendo influenciados pelo ego, geram pessoas manipuladoras e inescrupulosas nos negócios. São capazes de planejar o futuro melhor no seu tempo. São pessoas que são muito ativas, criativas, gostam de compartilhar ideias, gostam de compartilhar informações, têm grandes capacidades de comunicação. Características positivas do raio rosa: adaptabilidade, intelecto claro, tem uma fala muito articulada, facilidade na comunicação de ideias, habilidade para os negócios, habilidade de planejar com antecedência, né, de uma forma lógica, organizada, tem uma capacidade apurada em não preocupar a si e aos outros com assuntos insignificantes. Características negativas do raio rosa: tendência a ser excessivamente ativo, nervoso, estressado, muito orgulhoso de suas próprias capacidades, achar que é o máximo, e podem ser um pouco egoístas e acabar tendo aí um sentimento de isolamento. Podem ser manipulados pelos outros ou podem manipular os outros, especialmente em termos de uso de recursos de outras pessoas. Podem fazer jogos mentais e podem ter um grande apego ao materialismo. Pessoas com essas características podem ser muito críticas e elas precisam vencer esse aspecto da personalidade. Elas também devem ser receptivas às ideias de outras pessoas. Tolerância, partilha, evitar o isolamento. Evitar o isolamento devido aí ao orgulho intelectual, que pode considerar outras pessoas inferiores e acabar não querendo se misturar com ela.
São características desse raio de missão que devem vencer. Você tem seu dom, outros também têm dons diversos. Confie em você, na sua capacidade, e esteja longe de julgamentos que limitam o que você é e o que os outros são realmente. Não deixe de agir de forma espontânea, criativa, porque o medo de ser julgado também pode fazer parte de você. Liberte-se para poder libertar o outro. Agora, se o seu raio é o quarto raio, o raio branco cristal, seu dia da semana é quarta-feira e o mestre dirigente desse raio é o mestre Serapis Bey. Características positivas do raio branco: tem um grande senso de equilíbrio, de simetria, sensibilidade poética, especialmente quanto à natureza, imaginação, criatividade na formação do estilo de vida de uma pessoa, pode manter a luta e o conflito até que os objetivos desejados sejam alcançados. São pessoas que têm grandes dons, mas elas encontram grande dificuldade de exteriorizar esses talentos, porque tem uma certa falta de ação, uma certa falta de atitude, uma tendência à inércia diante da vida. Entretanto, quando sobrepõe essa dificuldade, se tornam dinamicamente criativas. Então, precisa superar esse desafio. Elas começam a agir com coragem e visão firme. Possuem uma natural atração pelas coisas da matéria, gostam de conforto, gostam de estarem bem, se vestirem bem, são, na maioria, grandes vaidosas e associam bem-estar à segurança material. Algumas características negativas do raio branco: indolência, comodismo, pode ser excessivamente impetuoso, pode iniciar conflitos aí desnecessariamente, inquietude, tendência para depressão, quando as metas não são atingidas, podem ficar desanimados, para baixo, tem uma tendência à preguiça. Devem cultivar o equilíbrio, a serenidade nas suas relações, manter uma mente tranquila para compreender e se focar nos objetivos. Sair aí da zona de conforto, que sentem que muitas vezes a vida está parada porque não age, não sai da zona de conforto. Precisa fazer um movimento para sair desse estado. Cure-se, liberte-se de tudo que te prende, evitando as suas realizações. Ame-se, respeite o seu aprendizado. Todos nós erramos e a gente deve compreender que esse é um processo natural. Não existe aquele que é melhor porque não erra. Todos erram, só que os erros muitas vezes são molas propulsoras para um aprendizado muito maior. Então, assim, permita-se errar e aprimorar. Quando a gente não age por medo de errar, a gente fica parado no tempo. Pense sobre isso. Se o raio é o quinto raio, raio verde, seu dia da semana é quinta-feira, e o mestre dirigente desse raio é o mestre Hilarion. São pessoas com intelecto perspicaz, preciso nos detalhes, com grande amor pelo conhecimento. São pessoas voltadas para áreas dos estudos, com grande preocupação em provar tudo através dos métodos científicos. Suas contribuições para o bem-estar da humanidade são ilimitadas. Pessoas desse raio de missão estão envolvidas com processos de cura em todos os níveis, trazem uma grande contribuição para a medicina. São médicos, enfermeiros, terapeutas, curadores, nos mais diversos aspectos e diversidades de cura. Características positivas desse raio: poder de dominar uma área de especialização escolhida, são observadores imparciais em busca da verdade, têm exatidão na fala, percepções mentais e precisas e visão para ampliação do conhecimento, amor pela pesquisa científica. Características negativas: ausência na compaixão e simpatia, uma perspectiva demasiadamente estreita. São pessoas que fazem análises constantes, excesso de minúcias, são um pouco pedantes, superestimativos nos aspectos de sua forma de vida. Podem ser materialistas, críticos severos, com grande orgulho mental e podem ser também preconceituosos. Pessoas com características negativas em relação ao raio de missão,
devem cultivar a tolerância intelectual, evitando uma atitude crítica em relação aos outros, expandir seu conhecimento com amor e compartilhar dos sentimentos dos outros, entender que a vida não é explicada sempre pela lógica. E um conselho, não queira controle sobre tudo na vida. A vida é um mistério, a vida é uma jornada, é para ser vivida. E nem tudo pode ser provado. Sempre estamos cercados de dúvidas. Seja livre, permita-se ser quem você é. Você não precisa provar nada para ninguém. Ame, cuide e esteja sempre disposto a ajudar ao próximo, sem julgamentos, apenas fazendo o que tem que fazer. Agora, se o seu raio é o sexto raio, ele é um rubi dourado. O dia da semana é sexta-feira e o mestre dirigente desse raio é a mestra Nada. São geralmente pessoas muito devotas, idealistas por naturezas. Muitas podem ser levadas aí ao fanatismo, aquelas que são membros de religião, de seitas, de cultos. Têm uma forte sensibilidade e noção de ajuda ao próximo. Podem muitas vezes se sentir sobrecarregadas, sofredoras, por fazerem sempre pelo outro, né? E muitas vezes se esquecendo de si mesmo. São pessoas que estão na busca da espiritualidade e na sustentação da paz. Características positivas: amor incondicional, ternura, abnegação, devoção e reverência, coragem para lutar as suas próprias convicções. São pessoas leais, sinceras, com objetividade. Características negativas do sexto raio rubi dourado: virtudes exclusivistas, podem ser preconceituosas, intolerantes e fanáticos. Precisam estar atentos a esses aspectos negativos, trabalhando o equilíbrio dos seus sentimentos. Ter uma maior flexibilidade e tolerância com os outros, verdade e capacidade de dizer não quando deve dizer às pessoas. E serem verdadeiras consigo mesmo, que é o mais importante. Sair aí do estado de vitimização em que os outros são sempre responsáveis pelos seus sofrimentos. Cultivar uma visão ampla de todos os aspectos da vida. Aprender que não existe uma única verdade, não existe um único caminho. As pessoas são de lugares, de culturas diferentes e mesmo ainda que do mesmo local tiveram experiências completamente diferentes, com resultados diferentes. Cada um tem o seu aprendizado. Você também tem o seu. Seja tolerante, respeite, ame, doe-se, mas sem perder a sua essência, sem perder quem você é. De quem você é, de verdade, sem conceitos, sem crenças que possam te limitar. Agora, se você é do sétimo raio, seu raio é o violeta, seu dia da semana é o sábado, e o mestre dirigente é o bem-amado mestre Saint Germain. São pessoas que são amantes de rituais e de cerimônias, apreciam uma vida organizada, uma vida metódica, seja no aspecto pessoal ou profissional de suas vidas. Elas buscam se recolher, se isolam, procurando lugares em meio à natureza, em busca da espiritualidade. Características positivas do sétimo raio. São cuidadosos nos detalhes, têm força, autoconfiança, habilidade de fazer surgir a ordem. São verdadeiros transmutadores, trazem energias de transformação desses sentimentos negativos, emoções e pensamentos negativos. Características negativas do sétimo raio: adesão excessivamente rígida a regras e regulamentos, e muitas vezes podem sacrificar a sua autodeterminação para seguir ordens impostas com rigidez em excesso dos superiores, podem ser supersticiosos, pretensiosos, por mais demais. Devem cultivar aí um espírito mais livre para alcançarem a espiritualidade, buscarem uma atitude menos rígida diante da vida, sendo tolerantes consigo mesmo e com os outros, que não aceitam muitas vezes a sua forma de pensar. Desprender-se de uma posição formal, libertar-se de conceitos que possam te limitar nas suas ações e na evolução do seu ser. Acreditar na sua capacidade de mudança, de transformação, que leva ao conhecimento do seu eu mais profundo e do seu eu mais verdadeiro. Você tem a capacidade de se transformar, de transformar tudo e a todos à sua volta, transformar a energia, transformar o local, os ambientes,
Aproveite, use esse seu dom de transmutar. Quando você se liberta de padrões, de crenças, então você encontra o seu eu verdadeiro, você se conecta com a sua essência, com o seu eu superior. Seja confiante nas suas ações e mude aquilo que você não quer mudar. Não deixe que os outros digam o que você deve fazer. Olhe para si. Encontre as respostas que você procura. Liberte-se de tudo que te prende a essas situações, a pessoas que não contribuem com o seu crescimento. E aí, gostou? Entendeu o seu raio? Ouve de novo. Ouve para você entender quais são os seus maiores desafios e quais são suas maiores habilidades. Esse aprendizado pode te ajudar em muito a superar a sua vida. Nosso programa de hoje fica por aqui. Gratidão imensa, chuvas de bênçãos para todos nós e decrete que hoje é o dia mais magnífico da sua vida e tudo em nossa vida se manifesta com graça, facilidade, alegrias e muitas glórias divinas. Gratidão. Eu sou Michele Gil. Me segue lá no Instagram, @EuSouMicheleGil. Namastê.